doutrinários. Cristo, a partir do versículo 13 de Mateus 16, Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Interessante notar que esses 4 fundamentos, eu não vou fazer isso agora, eles se conectam, se configuram, eles estão entrelaçados. Assim como nós vemos Cristo, o primeiro fundamento prático é o ministério da palavra. O segundo fundamento é a igreja, doutrinário. E o fundamento prático, Cristo, igreja, comunhão. O terceiro fundamento apostólico, isso é a igreja, vamos repetir. cruz e o reino. Interessante notar que esses 4 fundamentos, eu não vou fazer isso agora, 4 fundamentos. eles se conectam, se configuram, se conectam. Eles estão entrelaçados. Estão entrelaçados. Assim como nós vemos Cristo, Cristo, o primeiro fundamento prático é o ministério da palavra. Cristo, o ministério da O palavra. segundo fundamento é a igreja. Igreja, Doutrinário. O fundamento prático é a comunhão. Comunhão. O terceiro fundamento apostólico, da doutrina apostólica, é a cruz. Cruz. E o terceiro fundamento prático é a mesa do Senhor. A mesa do Senhor, tá vendo? Cruz O quarto e mesa. fundamento doutrinário Quarto. é o reino. O reino. E o quarto fundamento prático é a oração. Oração. É Relacionamento. É só você ler Mateus capítulo 6, começando a partir daí. Senhor, isso não é o que ele acha. Está escrito na Bíblia. Ele simplesmente organiza para nós essas coisas. Para a gente ter uma compreensão melhor do trabalho que ele está dando culto a Deus. Então, para nós, isso está muito claro. Cristo, a igreja, a cruz e o reino. A doutrina dos apóstolos. Atos 5, 42, diz que eles não cessavam de ensinar e pregar que Jesus era o Cristo. Pregar e ensinar. A didascália e o querigma, que são as palavras do texto original. Então, meus irmãos, aqui olhando para a mesa do Senhor, nós vemos que a mesa nos leva a refletir sobre a obra da cruz. Por isso que a importância no domingo, né? Isso vem desde 2000 anos atrás, que a mesa está ligada com a cruz. A prática da mesa é a cruz. E a cruz é o novo nascimento. A cruz representa a morte para a vida mundana e a ressurreição, a vida espiritual. E é isso que nós estamos falando aqui. De formas diferentes, mas tudo volta à mesma coisa. Queremos ter pessoas aqui que estejam treinando uma academia, a vida espiritual. Não por outro motivo. Treinar a vida espiritual. Relacionamento com Deus. Obediência a Deus. Não às coisas do mundo. Não aos valores mundanos. Os valores do reino. Só que aí nós nos chocamos com o mundo. O mundo é empecilho. Isso todos os preletores dizem. Uma reunião que ela nunca pode ser cansativa para a igreja. Ela deve ser o prazer da igreja. Ela deve ser a base de todas as reuniões, de toda comunhão, de toda a oração da igreja. Então, amados irmãos, que o nosso coração esteja aqui. Então, Paulo ele vai fazer algumas advertências, algumas admoestações. A primeira parte daquilo que diz respeito a este assunto proposto pelo apóstolo Paulo é fazer correções, porque a igreja de Corinto estava desordenada. A reunião da mesa do Senhor estava tendo outro objetivo, outras características que não eram santas nem espirituais. Havia uma completa desordem, havia falta de temor, havia falta de reverência. Então, a igreja de Corinto havia tomado um caminho que colidia com a natureza, com a reverência que se devia
a mesa do Senhor. Então, Paulo faz algumas colocações duras, precisas, que tinham como caráter o papel da vara, da correção. Então, sempre nós teremos que tocar nesse assunto quando o Senhor nos permitir. Porém, agora nós vamos entrar um pouco mais. Porque quando ele diz assim, menosprezais, o sentido aqui, vocês estão tendo um conceito vil da igreja. Vocês estão tendo um conceito pagão da igreja. A palavra aqui é um termo grego, katafroneu. Essa palavra é difícil de pronunciar. Katafroneu. O que significa isso? Ter um conceito baixo, conceito vil. Essa palavra que ele usa aqui para menosprezar é um termo que ocorre 9 vezes no Novo Testamento, e o sentido é justamente esse. Por incrível que pareça, esse texto, essa palavra, aliás, esse termo, ele vai ter um lugar muito especial aqui, precisa ter no nosso. Nós não podemos ter um conceito vil. Nós não podemos ter um conceito secularizado do corpo de Cristo. Porque se você olha o capítulo 10, e não podemos desprezar o capítulo 10 quando estudamos o capítulo 11 de 1 Coríntios. Paulo, na conclusão dessa porção, que ele está falando sobre a mesa do Senhor, sobre o corpo de Cristo, ele vai dizer que nós somos um único pão. E por quê? Porque Jesus disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele é o verdadeiro pão. Ele é o pão da vida. É dele que nós nos alimentamos, como vida na sua palavra, como vida na comunhão, como vida na oração, como vida na mesa. Ele é o pão. Então nós precisamos olhar isso com muita seriedade. Sempre temos que exortar os irmãos. Você é capaz de levantar aqui nessa assembleia e olhar aqui. Tem alguém que você tem demanda? Tem alguém que você não sentaria com ele na mesa da sua casa? Tem alguém aqui que, se você levantar e olhar, eu não quero essa pessoa, não, isso aí eu já não falo com ele. Você deveria levar isso a sério. Porque você não está discernindo o corpo do Senhor. Está comendo juízo para si. Digo para vocês, é melhor nem vir na mesa do que você profanar a mesa. Irmãos, ou nós vivemos... Ele está falando de um grupo, é a assembleia dele, pessoas que hipoteticamente nasceram de novo, e ele está advertindo a própria público ali com relação a uma pessoa que pode negar a outra. Agora, olhem nessa vida, nesse mundo, como as pessoas negam umas às outras. Deus falou, amai-vos uns aos outros, como eu, Cristo, vos amo. E nós negamos as pessoas na nossa mesa. Negamos as pessoas na nossa vida. Cerceamos a presença delas em certos recintos, em certas festas, em certos eventos, porque as julgamos de uma forma ou de outra inadequadas para aquele relacionamento de grupo. Tipo, vou fazer um churrasco, mas eu não vou convidar aquele meu amigo ou aquela minha amiga por tais e tais razões. Então, veja, o ser humano, com a cabeça no mundo e com os valores mundanos, os afetos do mundo, ele está muito longe de um relacionamento efetivo com Deus. As raízes dele estão no mundo, não está no reino. É uma tristeza. Um cristianismo sério, bíblico, ou vamos viver como essa primeira parte que é da igreja de Corinto. Alguns estudiosos dizem assim, a igreja de Corinto, na primeira carta, é aquilo que nós nunca deveríamos ser. A igreja de Corinto, na segunda carta, é tudo que nós precisamos ser. Então é sério, irmãos. Muito. É sério. Porque se essa mesa fala de um perdão eterno, por que nós não temos perdão para com os outros? Nós não temos amor uns para com os outros. Exatamente. Quando Jesus disse, novo mandamento vos dou. Qual era o mandamento novo? Que vos ameis uns
Só que esse mandamento não é novo, irmãos. Não, Já estava na antiga aliança. Mas o que Jesus quis dizer como novo? ele piorou. Como eu vos amei. Isso não tinha. Não, Na antiga aliança, não. Essa é a senhores, parte. vocês podem ver em qualquer relacionamento, amigos de trabalho, familiares, às vezes irmãos, de sangue, estou dizendo, não de espírito, e que um nega o outro. E antes de Cristo era amai-vos uns aos outros. Já, já não existia. Aí depois vem Cristo e fala, amai-vos os outros como eu vos amei. Aí piorou. E ainda as pessoas dizem que são cristãs. Menor senso do ridículo, porque não tem nada a ver com cristão. Agora, se você se acha cristão, se acha que nasceu de novo, vem para a academia treinar. Porque a academia, o que ela está pegando? Está pegando esses preletores que estão advertindo as suas próprias assembleias e advertindo aqui uns aos outros. Eu sou advertido toda hora. E mudo por contingência e me arrepender das coisas que eu faço. Agora, mudar não significa fazer da vontade do outro, não é mudar para fazer a vontade de Deus, não é do outro. Amar o outro não significa fazer a vontade dele. Novo mandamento vos dou. A lei dizia, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Imagina nesse mundo complexado, nesse mundo doente que nós vivemos, onde as pessoas têm baixa estima, não vai conseguir amar nem o seu cachorro de estimação. Mas o Senhor colocou um fundamento sério. Agora, não é como a ti mesmo, como eu vos amei. Isso é Bíblia, isso é Evangelho, isso é vida cristã. Isso é a vida cristã. E nós somos chamados para viver nesse nível. Então vamos avançar um pouco mais.